Olá pessoal, eu sou Erika Zellini e no Mundo API Entrevista de hoje o nosso convidado é Arthur Debert, cofundador da Log. Em um mercado cada vez mais competitivo, quais ações a Log tem realizado em termos de inovação para se destacar nesse cenário? Olha, para a gente o cenário macro acaba não influenciando muito, né? A gente é uma empresa muito jovem, então a gente ainda cresce muito rápido. A gente cresce 600%, 800%, perto de 1000% ao ano, depende do ano. Quando você está crescendo em 3 casas, se o país andou 0,5% para trás ou 1%, acaba tendo menos influência. Então acho que esse cenário macro importa menos para empresas que estão começando, né? Para a gente, na verdade, não é mudança nenhuma. A gente continua super focado em fazer o melhor produto. E isso é tudo que a gente pode fazer para contornar a crise ou não. Continuar crescendo, basicamente. Qual a importância do Business to Developer para os negócios da Log hoje e como vocês promovem isso? Olha, a gente tem uma história um pouco inusitada disso, né? Lá atrás a gente tomou uma decisão de fazer tudo em cima de APIs. A gente tinha a vantagem de não precisar ser indexado, então para a gente ser só uma aplicação mesmo, era muito mais fácil. Então, basicamente, tudo que tem na Log é uma API. Absolutamente tudo. O aplicativo do motorista, o aplicativo do consumidor, a interface web, as interfaces de back-office, de administração interna, de frota e de um monte de coisas, tudo são APIs. Então, na verdade, para a gente não há distinção entre o que a Log faz e a API. Tudo que a gente faz é uma grande API. Toda essa API é pública. A única diferença é que, obviamente, tem um acesso a controle. Algumas coisas que são mais internas nossas acabam não sendo documentadas. Mas, no final, a gente acabou com uma API desde o dia 1, sem nunca ter feito um esforço explicitamente para isso. E a gente nunca gastou muito, nunca foi muito atrás de fomentar integração. Porque muitos dos nossos clientes ainda não têm expertise técnico para integrar. Mas um monte de gente foi atrás da gente. E aí quando viram que tinha uma API documentada, aberta, foram lá e integraram. E a gente hoje em dia tem vários integradores, alguns maiores que outros, alguns realmente são significativos para a gente. Eu acho que o interessante é, em geral, pelo menos do nosso ponto de vista, o cliente que integrar, em geral, é um bom cliente, porque é um cliente técnico, que tem capacidade, que tem visão. Então é um tipo de cliente que quer ter um caminho parecido com o que a gente quer. Qual o melhor parceiro de APIs para a Log hoje? No final, a gente acaba tendo um perfil bem variado, depende um pouco do segmento, se é corporativo, comércio eletrônico ou comida. Como a gente acabou desenvolvendo a Log inteira como uma API, a gente nunca fez distinção entre o que a API é fora, a API inteira aberta e ela tem acesso a tudo que a gente faz. Então, para os consumidores é muito legal. Eles têm controle total, eles podem fazer tudo que você vê na nossa experiência, pode ser aplicado ou mudado ou melhorado numa experiência ou outra. Então, acho que os parceiros ideais são pessoas que estão bem ligadas em assuntos técnicos e que querem dar para os consumidores deles ou para quem quer que seja na ponta deles uma experiência incrível de entrega que ninguém tem ainda dessa maneira. Como você visualiza o atual cenário de startups no contexto de economia de aplicativos? Eu acho que economia de aplicativos é um nome um pouco ambíguo para mim. O que eu acho é que a mobilidade é uma característica, não é uma onda, né? Então, assim, a mobilidade é tudo. A computação é mobilidade. A gente não é que, de repente, apareceu o mobile e ele é uma outra coisa junto com o desktop. A gente vai olhar para trás para o desktop e ver que foi uma coisa histórica esquisita quando o negócio era amarrado numa mesa. Então, acho que a economia de aplicativos e o mercado de startup quer dizer quase a mesma coisa. É impossível pensar um sem o outro, basicamente. E eu acho que o mercado de startups no Brasil hoje está numa fase muito interessante. Eu sou um otimista, obviamente, senão não teria feito. Mas eu acho que pela primeira vez tem uma geração de startups que saíram mais ou menos de 2009, 2008 em diante. E a gente, obviamente, enquadra a Log na nossa cabeça dentro dessa geração. Que estão fazendo um trabalho incrível. Tem muitas, né? Mas dá para falar Elo7, Nubank, Viva Real, um monte de gente legal fazendo coisas ótimas. Eu acho que vai ser a primeira geração que vai conseguir ter uma história boa. Tipo, exits e liquidezes boas. Eu acho que algumas empresas vão ficar grandes e sustentáveis no longo prazo também. Então eu acho que é um momento muito bom para a gente. Apesar de falarem tanto de crise, eu acho que porque a gente está fazendo é um momento ótimo. A Log vai muito além do aplicativo.
como foi o processo de desenvolvimento do sistema de isolamento térmico para entrega de comida e como isso beneficiou principalmente os motoboys. Interessante. Então a gente acabou de lançar o que a gente chama de Log Presto, que é a entrega de comida, e lembra que o nosso produto no final ele tem uma parte que é eletrônica, mas ele tem uma parte que é no mundo real. A nossa entrega é no mundo físico, né? Então a gente tem que pensar a experiência completa. Quando a gente foi fazer comida, a gente queria que os mesmos motoboys que fizessem outras entregas pudessem fazer comida. Mas isso era um problema porque comida se entrega com aquela mochila. Aquela mochila tem vários problemas, incluindo que ela é ilegal, porque se ele cair com algo pesado nas costas, ele se machuca muito. Então a gente foi levado a desenhar a solução inteira. Então a gente teve que repensar um baú do zero. Então a gente pensou numa térmica, essa térmica ela é quente, ela colapsa e consegue prender na tampa. Então durante o dia ele consegue trabalhar com outras coisas também, sem atrapalhar o espaço interno do baú dele. E além de tudo ela vai suspensa, ela nunca vai colada no fundo. Então quando tem trepidação, a comida não fica batendo numa coisa dura, ela absorve bastante o impacto. No final ainda tem um sistema de elástico que te deixa amarrar muito bem a comida. E aí você não tem aquela história, né, da comida cair, consegue amarrar e chegar direitinho para você. Então no final é isso, a gente gosta de pensar a experiência de ponta a ponta, desde a tecnologia até a entrega final. E esse foi o nosso Mundo API entrevista, dessa vez com a Log. Acesse o nosso site para mais conteúdo sobre API e curta as nossas redes sociais. Até a próxima!